Queridos, abra a palavra de Deus. 1 Reis, capítulo 18, versículos 41, 42, 43, 44. Só queria fazer um pedido ao Gile também. Gile, Deus abençoe. As crianças não empurrarem a porta porque ela é de plástico e elas podem quebrar ali. Então, na hora, né, que elas não têm paciência para abrir, elas acabam empurrando, né? Só cuidar porque é bem flexível, né? De plástico. Quantos acharam? Diga glória a Deus. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque ruído há de uma grande e abundante chuva. Acabe subiu a comer e beber, e Elias subiu ao cume do Carmelo, e se inclinou-se por terra, e meteu o seu rosto entre os seus joelhos. E disse ao seu moço: sobe agora, olha para a banda do mar. E viu e olhou e disse: não há nada. Repete comigo, diga assim: não há nada. Irmão, acho que nada melhor do que um versículo tão enfático para nós, nesse contexto do tempo do nada. Existe um tempo que a gente fala assim: e aí? Nada. Aconteceu? Nada. Está namorando? Nada. Está casou? Nada. Está trabalhando? Nada. É só a fase do nada. Tudo é nada. Nada vai, nada dá certo, nada. Conseguiu? Nada. Nada. Irmãos, essa palavra chamou muito atenção. Um dia que nós estávamos vindo de uma viagem, conversando com o pastor Júnior, porque crente fala coisa da Bíblia, irmão. Escuta, se você sentar comigo, é só Bíblia, Bíblia, Bíblia. Fofoca não vai colher uma fagulha, nenhuma. Mas se você começar a falar de Deus, de Jesus, a gente vai longe. E aí a gente vem conversando sobre as coisas de Deus e de repente a gente parou nesses versículos e hoje Deus tocou no meu coração a fase do nada. Como conviver com a fase do nada, quando nada acontece, quando nada vem, quando nada tudo trava. O nada, a fase do nada. Onde tem um Deus cheio de promessa, onde tem um Deus que vai fazer chover, onde tem um Deus que vai realizar e tudo está dando nada. Vamos continuar, depois a gente chega nessa parte do nada. Então disse ele: torna lá 7 vezes. Sucedeu a 7ª vez, disse: eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem subindo do mar. Então disse ele: sobe, diz Acabe, aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te apanhe. E sucedeu que, entretanto, os céus se negreram com nuvens, e o vento veio com uma grande chuva. E Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. Jezreel significa onde Deus semeia. E a mão do Senhor estava sobre Elias, a qual cingiu seus lombos e veio correndo, passando pela Acabe até a entrada de Jezreel. Quem não semeia não pode chegar no lugar que Deus colocou. Jezreel significa aquele que semeia. Como que Acabe ia colher uma coisa que ele não semeou? Amém? Olhe para cá. Nós analisando, e você que gosta de histórias, de ler histórias, principalmente bíblicas, nós nunca vamos ver uma narrativa, um contexto ou um texto tão carregado de uma lama até o pescoço que Israel está enfrentando. 750 anos depois que Davi entrega o seu reinado a Saul, os irmãos sabem que houve aquela divisão, reino do norte, reino do sul. E o reino do norte sempre foi governado por homens maus, reis ímpios, reis terríveis. Mas o que mais aconteceu devido a tudo isso, porque em Deuteronômio capítulo 7, 3 e 4, quando Deus chama todo Israel, ele diz assim: por favor, eu quero que vocês não casem com outros povos, não casem com mulheres que não sejam da nossa tribo.
homens não casem com as mulheres que não sejam da nossa tribo, porque isso será uma queda, vai ter mistura. E agora é quebrado esse princípio. Acabe não era qualquer um, Acabe era crente, filho de sacerdote. Acabe ele tinha sangue que vinha da linhagem de Davi. Acabe não era um desviado que não conhecia da verdade, ele sabia muito da verdade. Mas ele vai quebrar um princípio que Deus falou lá atrás, que não se poderia então casar-se com outras mulheres que não fosse exemplo. Crente casa com crente. Pelo menos é o que estamos tentando, né? Que às vezes tem gente com caráter que não é crente, que dá vontade de trazer de casa, né? Só falta se converter. Que às vezes os convertidos, entre aspas, são mais pervertidos do que aqueles que estão lá. Caráter é uma coisa que só Deus vê, que forma em você, e tu tem que querer isso. Caráter é uma coisa que você tem que desejar, nós temos que desejar ter esse caráter. E só em Deus conseguimos. É duro o preço, muito duro. No mundo, no contexto que vivemos. Agora ele vai casar com Jezabel. O nome Jezabel tem alguns significados, mas o mais principal, Jezabel significa descasada. Porque ela tinha vários homens, né? E por causa desse casamento, tudo que Deus estava dando para Israel, tudo, desde a erva daninha, desde do nascimento, tudo que nascia, tudo era Deus, óbvio. Só que agora Acabe e Jezabel, eles criaram algo e cancelaram 3 festas importantíssimas do calendário. Pentecostes, Páscoa e os tabernáculos. Eles anularam essas 3 festas importantes para que os deuses deles, aí eles construíram os deuses deles, deuses, com estátuas. E essas estátuas quase que não tinham pés, porque de tanto eles adorarem, adoravam Baal. O nome do pai de Jezabel, os irmãos sabem que é Etbaal. Baal significa, em hebraico, Senhor, com letra minúscula. Porque maiúscula só tem aquele que é o El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Eles tinham os deuses, mas eram deuses com S minúsculo, Deus com D minúsculo. Somente aquele que é maiúsculo, somente aquele que é poderoso está aqui nessa noite. E por causa disso, eles começaram a adorar e colocar na cabeça dos povos de Israel que era o Deus deles que dava a fertilidade do campo. Se nascia era por causa dos estarotes, dos azeras, os profetas deles. E eles começaram. E eu me deparei há um tempo lendo sobre as histórias, contextos históricos, que eu sou apaixonado por isso. Eu ganhei um dicionário há muito tempo e eu não sabia que eu tinha um ouro, uma preciosidade muito grande. Está lá em casa. Depois eu quero passar para você. É desse tamanho assim, irmão. É só para quem gosta de ler mesmo. Né? Até um dia eu estava lá, já tinha lido, a minha esposa disse, tu vai querer isso aqui? Eu digo, deixa meu ouro aqui. Deixa meu ouro aqui, mas é grande, é grandão assim. Um dicionário é uma riqueza, porque ali está as histórias, que geralmente a Bíblia conta a história pouco, mas não por completa. Pastor, mas se não está na Bíblia, eu não creio. É verdade, nós não precisamos crer, mas o histórico do que eram os povos, isso é verídico, isso é verdade. E aqui vai relatar a forma da podridão, do lamaçal que Israel estava até o pescoço. E durante um mês, eles faziam umas festas que era da meia-noite, eles começavam a festa à meia-noite e iam até a outra meia-noite. E essas festas eram regadas com todo tipo de bebida. Ali tinha sacrifício de sangue. Ali tinha atos sexuais. Mulheres. O texto, aquele livro diz que as crianças,
Adultos e velhos, tudo mantinham relação. E conforme eles iam se embebedando, se tivesse animais, eles também mantinham relações sexuais com animais. E depois do ápice de tudo, depois de chegar que os demônios invadiram tudo, as pessoas mortas, eles praticavam sexo com aquelas pessoas mortas que estavam ali. Quando chegou nesse ponto, Deus ainda tinha 7.000 que não se dobraram e nem beijaram aquela estátua. Tu acha legal? Tu deu glória a Deus? Mas era 7.000 covardes. 7.000, como diz aquilo? A pessoa omissa, como é que chama? Omissos. 7.000 crentes que não fazia nada. 7.000 crentes. Ai, eu não me prostro. Mas quem está comandando? Baal. 7.000 crentes. Quem está dominando tudo? Baal. 7.000 crentes. 7.000 dizimistas. Não muda nada. Ô, glória. Muda. Mas 7.000, Gili, 7.000 homens que não se dobraram, mas que não faziam nada para mudar a história. Porque se tem uma coisa que nós estamos enxergando situações, olhando situações, somos de Deus, somos crentes, e dizemos, vamos aceitar isso. É por isso que Davi ele não aceitou de ver e ouvir Israel sendo afrontado. Deixa eu te falar uma coisa para você. Foi 40 dias que Davi avançou. Sabe como que ele avançou? Gritando. Em 40 dias ele estava dentro do acampamento de Israel. Porque ele queria homem. E não tinha homem. Cadê os homens? O exército de Saul era numeroso, poderoso, cheio de coisa. Mas quem não se posiciona para combater, fica omisso. Vou ter que deixar assim mesmo. Eu passo por isso às vezes. Não é que eu aceite situações, mas eu sei que eu tenho que guerrear. Mas eu já passei tanta luta, eu já me enfiei em tanta luta que hoje eu penso, meu Deus, por que fui fazer isso, né? Quem já passou por isso? Amém? Tanta coisa, né, pastor, que hoje a gente não faz mais isso. Mas a gente pegou muita bronca, muitas coisas de pessoas que não deveria, porque voltaram a ser as mesmas coisas, os demônios foram lá, voltaram para casa e vieram incomodar a nossa vida, de misericórdia. Mas eu sei que isso é um trabalho, isso é um chamado de Deus. Mas assim como Elias, Deus levantou um menino. E Deus, quando a gente se posiciona, eu estou pregando para mim mesmo, amém? Eu estou pregando para a igreja, e talvez hoje é uma noite de nós se posicionar, amém? Diante da afronta, diante da situação, das coisas que está acontecendo. Davi foi o único que se posicionou e ouviu e disse assim, mas quem é esse? Eu vou contra ele. E de repente surge alguém. Bem no momento em que estava totalmente caótico, se apresenta um homem. As estátuas assim, de Jezabel, a estátua de Acabe, todo mundo beijando a estátua. De repente chega um homem estranho, roupa estranha, comida estranha, até o nome dele é estranho. O nome dele é Elias, que significa só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus chegou. Elias chegou, olhou para tudo aquilo, se posicionou. 7.000 covardes e um que se posiciona, Deus está com quem se posiciona. 7.000 omissos, Deus vai levantar um canela de fogo. 7.000 que se corrompe, 7.000 que é crente, mas não faz nada, não ajuda com nada, ainda critica, diga misericórdia. Elias chega com aquelas roupas com pelo de carneiro. Quando Elias nasceu, se você teve curiosidade de onde que ele nasceu, nem no mapa de Israel está. Uma cidadezinha chamada Tebes, minúsculo desse tamanho.
O pai dele, certo, dizia, por que o senhor não coloca o nome de Abraão? Abraão, coloca outro nome. Não, o meu nome do meu filho vai ser só o Senhor é Deus. Por isso que nós temos que cuidar do nome dos nossos filhos. Eu conheço um pastor que o nome dele é o Wellington, o seu filho é Alba, outro como é que é? O Hinder? Não? O Hinder? Não? Aslan? Washington? O nosso nome condiz muito. O meu nome precisa ser quebrado, uma maldição que eu carrego no nome, porque todas as pessoas coxas do Antigo Testamento, historicamente, Cláudico é coxo. Então eu tenho que quebrar isso, porque sempre tem uma área da minha vida que eu estou coxeando. Diga misericórdia. Como diz um amigo meu, ficasse de cara. Elias surge e diz assim: o teu Deus é fraco. O meu Deus nem vai falar, um homem vai falar. Ninguém entendeu. Deus nem vai falar, um homem vai falar. Para mostrar que os teus deuses, que sobre a minha palavra não vai haver chuva. É a palavra de um homem. Só que tem um detalhe, em cuja presença o Deus vivo eu estou. Eu vivo na presença dele, aleluia. Ele é comigo. Eu posso falar como homem, mas ele respalda como Deus. A profecia vem pela boca de um homem, mas a garantia do que vai acontecer, a profecia vem dele, porque eu vivo nele, ele vive em mim. Você tenta imaginar todo mundo olhando e diz assim, capaz, que profecia furada é essa? Tudo está normalizado, chuva caindo, tudo, os animais, tudo prontinho. Aí Deus fala assim, Elias, gostei. Entre 7.000 você foi excelente. Deus gosta de gente diferente, irmão. Deus sempre vai gostar de gente que faz coisas que os outros não fazem. Por que Deus escolheu Gideão? Porque Gideão fazia uma coisa que nem da família, nem a nação fazia. Pegava os feixes, não se contentando com a miséria de 7 anos, que os midianitas, amalequitas, tinham roubado toda a semente do campo lá em Juízes 6. A Bíblia diz que ele malhava o trigo dentro do lagar. E Deus manda um anjo. Desce e assiste esse cara aí, ó. Esse cara está fazendo uma coisa que ninguém faz. Levanta as tuas mãos, irmão. Que Deus te deu espírito de ousadia, de você fazer o que os outros não fazem. Você vai chegar onde os outros não vão chegar, aleluia. Que Deus dê para mim nessa noite, para você, porque eu também estou no mesmo contexto. Dai-nos espírito de ousadia no teu espírito, Pai. Isso, Senhor, é o Deus de Elias, Tu és o nosso Deus, e a Tua palavra é viva nessa noite.